Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este encontro comemorativo aos 35 anos do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec, como nós chamamos carinhosamente o nosso GEAC. Somos todos convidados a parar e pensar, a refletirmos sobre os nossos vícios e sobre as nossas virtudes. Como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, as trombetas anunciam momentos graves, convocando a todos nós a grande transformação, a tão aguardada transformação. Mas há 35 anos nascia em nossa cidade mais um ponto luminoso, onde a fraternidade, a oração e o trabalho nas bases do Evangelho de Jesus vinha a cumprir a sua missão, como nos orienta Fergus, de ser a casa da grande família, a família cristã, que agora, a exemplo da sombra do abacateiro, do nosso querido Chico Xavier, não possui limites físicos, não tem paredes, ultrapassa os impedimentos físicos e pede licença nesse momento para entrar também no seu lar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa exposição comemorativa aos 35 anos da nossa casa. Vou pedir, por gentileza, a nossa querida irmã Rosane Correia, atual presidente da nossa casa, para que possa saudar a todos e fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria, então, que estamos aqui, hoje comemorando mais um aninho aqui de vida do nosso GEAC, os 35 anos, né? E um pouquinho diferente dos demais, a gente sempre costumava fazer um chazinho, alguma coisa assim do tipo, né? Mas nós não podemos esquecer, né? Como o Nelson falou, é um pontinho de luz e essa luz tem que se manter acesa. E a gente, então, está aqui para manter essa luz acesa na memória, né? Com o carinho aqui nosso de estar aqui participando, levando até vocês, né? Mais uma tarde de uma exposição que com certeza vai ser grandiosa para todos nós, né? Então, nossos agradecimentos para vocês todos que estão participando. Então, antes assim mais tarde eu vou citar aqui alguns nomes, eu vou iniciar então com a nossa prece, pedindo então que todos neste momento, né, se harmonizando, se tranquilizando, né, tranquilizando o seu ambiente, possa participar com nós aqui então desse momento da prece. Então eu convido a todos que neste momento, né, feche os seus olhos, serenize o seu coração, mentalize a nossa casa ali, o GEAC, quem conhece, né, que frequenta, mentaliza a nossa casa, que com certeza está lá amparada pela espiritualidade amiga, que ali continua trabalhando. Agradecemos a todos eles por esse trabalho infinito, com tanto amor e carinho. E nós aqui, trabalhando à distância, estamos mantendo, né, a nossa casa procurando mantê-la nas mesmas vibrações dentro dos nossos lares. Então pedimos a todos que fechem seus olhos, mentalizem o nosso GEAC, e queremos agradecer ao grande Pai das alturas, ao Mestre Jesus, pelas oportunidades que tem nos dado, nesses momentos tão difíceis, né, mas aqui estamos, tentando homenagear mais uma vez a nossa casa. Obrigada por estar sempre conosco, Pai, o Mestre Jesus, iluminando nossos corações, as nossas mentes, para que possamos sempre estar com os pensamentos no alto, pensando coisas boas para nós e para todos, né, aqueles que estão mais próximos de nós, que é o nosso irmão que está ali. Obrigada, Pai, pelo amparo que está nos dando neste momento, a espiritualidade amiga que está aqui presente, nos auxiliando e mais uma vez, né, tentando nos ajudar nessa homenagem de mais um ano do nosso GEAC. Obrigada, Pai, ilumina cada um de nós que está aqui participando, ilumina nossos lares, nossos familiares, e que possamos ter uma tarde bastante proveitosa, de bastante aprendizado e de muita alegria no nosso coração, por estarmos aqui comemorando mais esse ano. Obrigada, então, por tudo e por tanto que tens nos dado, e que assim seja. Obrigada. Bom, aproveitamos, saudamos também o nosso irmão Pedro, da área da arte da nossa casa,
Saudamos também a nossa querida irmã Helena Bertoldo, a nossa querida irmã Rosângela, e devolvo a palavra mais uma vez à nossa presidente para poder dar continuidade. Bem, pessoal, eu trouxe aqui para a gente poder homenagear a todos, né, que construíram o GIAC. Eu trouxe uma frase aqui do Chico que diz assim: ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Então, os caminhos que nos levaram até o GIAC, né, as pessoas que lá chegaram por algum motivo, né, que chegaram nessa casa, essa casa não existiria sem outras pessoas cruzarem os nossos caminhos, né, para construir aquele ambiente que de tanto socorro, né, que é um hospital das almas, aquelas pessoas que chegam ali, né, no sofrimento. Então, nesses 35 anos, né, quando iniciou o GIAC, foi em 31 de março de 1986, os fundadores, né, que se cruzaram nesse caminho, né, porque como diz aqui, não é nada, não tem acaso, foram 19 irmãos que começaram a trabalhar, a dar vida a essa casa e a esse ambiente que nós temos lá no GIAC, um ambiente de tanto carinho, de tanto amor. As pessoas que frequentam sabem, né, enquanto a gente se dedica para poder receber todos com todo o amor e carinho, né, tentando auxiliar das diversas maneiras, né, quando eles buscam lá o nosso auxílio. E esses 19 irmãos aqui que cruzaram esse caminho foram tão importantes. Muitos deles já partiram, e desses 19 os que continuam assim na nossa casa, né, são os fundadores, é a nossa irmã Rosângela, que está aí, e o nosso irmão Antônio Carlos Ramos da Silva, né, esses continuam com nós na casa. Outros foram para outras casas, fundaram outras casas depois, ou foram trabalhar em outras casas, mas muitos daqui também já partiram, voltaram para a espiritualidade. Mas queremos homenagear todos esses 19 irmãos pelo trabalho que fizeram, pelo empenho e a dedicação que tiveram, para que a gente hoje pudesse ter, né, o GIAC ali, sólido, firme, né, com seus trabalhadores, né, proporcionando tudo aquilo que a gente pode levar até os irmãos que ali chegam, né, em busca de muito amparo. Então eu vou dizer os 19 nomes, vou ler aqui todos eles, né, fiz uma colinha que eu não sei de cor. Então vamos começar aqui, eu botei em ordem assim, né, alfabética. Adão Luiz Vargas Rodrigues, Adão Silveira de Lima, Antônio Carlos Ramos da Silva, Aristeu Nunes Rodrigues, Claudete Rejane Carvalho da Silva, N de Lima, Enilda Machado Batista, José Copertino Batista, Cláudio Alberto Borba, Lauro Roberto Borba, Maria de Lourdes Ribeiro da Silveira, Maria Rita Pi Dutra, Maria Salete da Rosa Fortulino, Paulo Roberto Ramos da Silva, Rosângela Ribeiro da Silveira, Ruth Camargo Borba, Sandra Terezinha Guimarães Borba, Sérgio Luiz Ribeiro da Silveira e Vitamar José Fortulino. Então, meus irmãos, a todos esses trabalhadores que criaram, construíram, batalharam, né, se cruzaram, né, e nós cruzamos hoje o caminho ali do GIAC, a todos eles, né, que estão sendo homenageados aqui, o nosso agradecimento, mais uma vez, por existir o GIAC, que se não fosse eles, né, esses trabalhadores, esses irmãos, a gente não estaria aqui hoje comemorando 35 anos, né, de existência do GIAC. Então, a todos eles, fundadores, trabalhadores, que à distância, né, a gente está continuando a trabalhar, né, nesse momento de dificuldade, a todos eles o nosso muito obrigado, então, pelo empenho, né, de nós termos e o GIAC estar ali em pé, trabalhando, agindo, tá? Então, muito obrigada e parabéns para o GIAC pelos seus 35 anos. Então, contigo, Nelson, de novo. A nossa gratidão, né, a todos os irmãos que fundaram a nossa casa, com o amparo e a assistência dos benfeitores amigos, e que hoje todos esses irmãos estão representados na nossa irmã Rosângela Silveira, a qual eu peço neste momento para que possa trazer a todos nós um breve relato sobre a história do nosso querido GIAC.
querida irmã, por favor. Boa tarde aos queridos irmãos, a todos os irmãos que nos assistem nesse momento. É uma responsabilidade muito grande essa, nossa irmã Nelson falou, eu estar aqui representando os irmãos fundadores do GEAC. Durante a semana toda, eu comentava anteriormente, foi uma semana assim, de muita emoção para mim, por estar me lembrando de todos os irmãos que participaram da nossa história, que estiveram conosco durante todos esses anos, inicialmente, este grupo. Na verdade, a nossa casa surgiu a partir de um grupo que foi oriundo de uma grande escola, né, que se chama Sociedade Espírita Simão Pedro. E nós tivemos como professores o senhor Adelino, o senhor Pedro, que são irmãos que ficarão gravados para sempre nas nossas memórias, nos nossos corações, sempre lembrados com muito carinho. E nós, então, nos reunimos primeiramente numa casa na Jovelino de Souza, que foi gentilmente emprestada pelo nosso irmão Adão, pai dos também fundadores, né, Antônio Carlos, o tio Caco e o Paulinho, e nós nos reunimos lá e entendemos, não é, que depois de tanto ter recebido, era um momento, então, de nós concretizarmos o que, na verdade, já era um projeto que já existia, né? Então, surgiu a nossa casa, o nosso grupo espírita Allan Kardec, com um sentimento de união muito grande que nos irmanava naquele momento, inspirados no nosso codificador Allan Kardec, que sempre orientava aos adeptos da nossa doutrina que nós nos organizássemos, que formássemos grupos de estudos, para que pudéssemos melhor compreender a nossa doutrina e levar adiante essa doutrina, não é? Que tem por chefe maior o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Então, a partir deste momento, muitos outros irmãos, né, se reuniram, foram se juntando à nossa casa, realizamos muitas atividades, começamos pelos grupos de estudos, depois pela evangelização, as exposições doutrinárias, e hoje, então, nós estamos, né, com a nossa sede aqui na Avenida Baringá, ao lado do Hospital de Alvorada, levando sempre adiante essa tarefa que nós assumimos, acreditamos, antes mesmo de nós estarmos aqui encarnados. E nós procuramos sempre estar unidos ao movimento, estarmos unidos à entidade maior que nos representa, que é a Federação, as demais casas, e sempre convidando a todos os irmãos que queiram participar desse movimento, que estejam conosco, porque a casa é de todos, a casa é de toda a comunidade, não somente do grupo que fundou ou da direção, mas de todos aqueles que quiserem participar dessa grande família. E finalizando a minha fala, eu só posso agradecer neste momento ao Pai Maior, em primeiro lugar, e a Jesus, esse nosso querido irmão, por ter me permitido, na presente existência, participar desta grande família e desta doutrina tão autêntica e tão verdadeira que é a doutrina espírita. Parabéns a todos os nossos irmãos trabalhadores, né, fundadores do GEAC, dos dois planos da vida. Um abraço a todos e um beijo no coração. Obrigada. A nossa gratidão, querida irmã, e a todos por fazerem parte da nossa história também, né? Graças a Deus, o GEAC está aí há 35 anos, consolando corações. Então, neste momento, frente a esse clima de comemoração, de alegria interior, convidamos a nossa querida irmã Helena Bertoldo, diretora da área do atendimento espiritual da nossa querida Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, que nos brinda com a sua presença, trazendo a sua fala através do tema O Semeador em Tempos de Pandemia. Querida irmã, a palavra contigo nesse momento.
muito obrigado desde já pela tua presença. Uma boa tarde a todos que nos assistem. O nosso carinho e o nosso parabéns ao GEAC. Um centro espírita é um foco de luz na comunidade. Um centro espírita é um manancial onde as pessoas que o frequentam vão encontrar Jesus. Parabéns por mais essa data. Que a instituição continue frente ao movimento espírita de Alvorada, levando conhecimento espírita. Então, lá no capítulo 17, no item 5 do capítulo Sede Perfeitos, nós vamos encontrar a parábola do semeador. E vamos iniciar a nossa fala falando um pouquinho sobre os tipos de solo onde a semente caiu. E narra a parábola que o semeador saiu a semear e lançou sementes ao longo do caminho. Vieram os pássaros do céu e as comeram. É quando nós, discípulos do Cristo, escutamos a palavra do Evangelho e não damos nenhuma atenção a ela. E esse semeador continuou, e outras sementes caíram em lugares pedregosos. Tinha pedras, pouca terra, elas brotaram, mas logo o sol as queimou. Simboliza aqueles de nós que escutamos a palavra do Evangelho com alegria, mas ela não cria raízes em nossos corações e não nos preocupamos em vivenciá-la. E as outras sementes caíram no meio de espinhos, e elas não vingaram, foram abafadas pelo espinheiro. É quando ouvimos a palavra divina, mas os apelos do mundo são muito intensos, e o evangelho acaba ficando em segundo plano. Mas uma boa parte da semente caiu em terra boa, dando sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Quando escutamos a palavra do Evangelho, prestamos atenção nessa palavra, damos importância a essa palavra e começamos a tentar vivenciá-la. Por isso, os frutos são os da nossa mudança, os frutos são o da nossa tolerância, o da nossa indulgência, de observarmos o outro e tentarmos respeitar esse outro. Mas queremos chamar a atenção sobre os verbos da palavra: sair e semear. E nós vamos trazer um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13, que é comentado no Evangelho por Emmanuel, que comenta o Evangelho de Mateus. E Emmanuel coloca luz sobre essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E o título desse comentário de Emmanuel é Semeadores. Jesus, quando narra a parábola, ele não fala da terra, se tem contrato de terra, se nós vamos ter empregados para lançar essa semente. Ele só fala em sair de si próprio. E aqui nós vamos lembrar da questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade da codificação sobre qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade. E os espíritos respondem: orgulho e egoísmo. E mais adiante, comentando as questões desse abençoado Livro dos Espíritos, nós vamos ver
que Kardec e os bons espíritos nos elucidam que o egoísmo vai desaparecer dos nossos corações e, consequentemente, da face da Terra, quando nós, almas imortais encarnadas, dermos mais atenção ao ser do que o ter, ao ser melhor, ao ser mais bondoso, ao ser filho de Deus consciente do que ter razão, ter orgulho, ter status. E aqui também Emmanuel comenta que esse sair significa nós desintegrarmos o velho cárcere do ponto de vista e devotar-nos ao próximo. Muitas vezes, muitos impedimentos, ainda temos fraquezas, temos imperfeições, e o ponto de vista é um dos grandes entraves na nossa caminhada. Quando não saímos do nosso ponto de vista, ou seja, nós é que temos razão, nós é que sabemos, nós ficamos enclausurados. Então, não ouvimos o outro, não prestamos atenção nas intuições espirituais, não escutamos uma escuta sensível, não ouvimos um ouvir sensível e nem temos uma fala sensível. Afinal, para que olhar para os lados se o nosso ponto de vista é o correto? Essa atitude é uma derrocada para nós, almas encarnadas, é uma porta larga, aberta a obsessões. E Emmanuel ainda continua dizendo que o sair a semear é preciso que nós nos retiremos da cadeia escura do eu, do ego egoístico e caminhemos para o interesse geral. Lá em O Livro dos Espíritos, nas leis morais, temos a lei de sociedade, temos a lei de fraternidade. E somos seres gregários, não renascemos para fazer uma carreira solo calcada no nosso ponto de vista. E vamos refletir um pouquinho sobre a terra das almas. Quando nós saímos do nosso ponto de vista, quando a gente desintegra esse cárcere, quando a gente sai do eu, a gente começa a perceber o mundo, a gente começa a perceber o outro, e nós vamos entrando na terra das almas, dos irmãos que habitam o mundo conosco. Nós vamos encontrar almas sufocadas de espinheiros pelas dores do caminho, doenças irreversíveis, incompreensões familiares, vícios dos mais inúmeros, dos mais simples aos mais complexos, de drogadição, de orgulho exacerbado. E nós também vamos encontrar o solo de almas que estão raladas de pobreza, sem ter pão à mesa, sem ter o pão do corpo e sem ter o pão da alma, que é o pão do Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrar um solo de almas revestidos de pedra, insensíveis, sem amorosidade desperta ainda. E vamos encontrar almas num solo intoxicado pelos pântanos dos vícios da caminhada, pela ausência de Deus nesses corações. Então é preciso que nós saiamos a semear, é preciso que nós entendemos que temos que agir a benefício de todos. E lá em O Livro dos Espíritos, na questão 932, Allan Kardec questiona os espíritos da codificação. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobre os bons imperam? E os espíritos respondem a Kardec: é que os bons
são tímidos e os maus são audaciosos. Se os bons soubessem do poder do bem, do poder da ação do amor, do querer levar a esperança, levar a luz, nós veríamos a força que o bem nos lega. E vamos falar um pouco de Jesus, o divino semeador. Então, nós vamos perceber que o Mestre semeou em vários solos dos mais simples aos solos dos mais complexos. E vamos ver aqui. Ele começou semeando no solo dos humildes tratadores de animais, os amigos de Nazaré, aquelas pessoas simples que o aceitavam sem orgulho, mas com sede de beber na fonte do amor. Ele semeou no solo dos fariseus palavrosos, que muito falavam e pouco faziam. Ele semeou no solo dos pescadores simples, semeou nos solos dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos doentes do corpo e da alma, dos velhos e jovens, de mulheres e crianças. Então, o semeador divino nos dá o exemplo, ausentando-se da sua grandeza para vir semear a luz entre nós. Então, Jesus é o exemplo divino e ele nos faz a indicação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se oferece em consolo e companhia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. O jugo do Cristo é leve. O jugo do Cristo é um jugo de amor, um jugo de esperança, um jugo de tolerância, um jugo de amorosidade. Então, é esse convite que o grande semeador da luz, o divino semeador, o perfeito semeador, que é Jesus, nos faz, que nós saiamos no solo da vida, na gleba do mundo, a semear. Mas vamos falar um pouquinho dos solos da pandemia. Nós vivemos um momento de isolamento social e a própria doutrina nos orienta sobre essas calamidades que de tempos em tempos assolam a humanidade. Nada foge aos olhos do Criador. Nós tivemos calamidades ao longo dos séculos, a febre espanhola, a gripe espanhola, a varíola, a peste negra e outras tantas doenças, a AIDS, enfim, o sarampo. Então, foram desconfortos que assolaram a humanidade, nos chamando a atenção para que, em meio a essas dores e conflitos, nós pudéssemos parar e repensar os nossos valores. E hoje, a pandemia nos tira, sem o nosso consentimento, sem a nossa vontade, do cárcere do eu, do cárcere do ponto de vista. O vírus, o coronavírus, ele não atinge uma etnia específica, ele não atinge uma classe social específica, ele não atinge um estado, um país, um continente específico. Ele atingiu o mundo inteiro, a humanidade inteira,
nos colocando nessa igualdade tão necessária que o Evangelho nos pede e que na maioria das vezes nós esquecemos de praticá-la. Todos buscando o mesmo caminho. Oramos muito ao longo da pandemia, rogando aos céus, ao Cristo e à medicina do espaço que nos enviasse uma vacina. E os laboratórios terrenos, com certeza, foram intuídos pelos laboratórios espirituais. E mais do que uma vacina, a medicina técnica nos trouxe, então. A medicina nos oferece a vacina para manutenção de nossa casa física. E Jesus é a vacina de nós, almas imortais. Há necessidade que a gente se permita a vacina do Espírito, a vacina da luz do Cristo, que consiste não num líquido curativo, numa seringa a ser injetado no nosso braço, mas consiste nos valores morais da esperança, da tolerância, do Evangelho, do autoconhecimento, da verificação do quanto ainda somos frágeis, do quanto ainda carregamos mazelas na alma. Então há necessidade que nós, enquanto almas, nos vacinemos na fonte viva do Evangelho do Cristo. Mas vamos falar um pouquinho dos solos da pandemia. E destacamos aqui alguns solos. Fake news é um dos solos muito presente na pandemia. A desinformação. E como semeadores do Cristo, como discípulos do Mestre, nós temos a responsabilidade de buscarmos a informação, o cuidado e o critério de não compartilharmos falsa notícia, de não aumentarmos a cadeia do ódio das mídias sociais, porque nós somos semeadores do Cristo, imperfeito, mas somos. Então, vamos evitar divulgar informações que não conhecemos a fonte. Não vamos entrar no embalo, porque nossos amigos discutem, postam, brigam. Não é esse o papel do cristão. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de energias pacificadoras. E a cultura do ódio promove a guerra. E as fake news levam às inverdades que aumentam o momento dolorido dos corações. O medo é um dos solos da pandemia. Então vamos semear esperança em palestras públicas virtuais, em evangelho virtual online, em estudo virtual, em irradiações, em preces, em orações, que são semeaduras que vão fazer com que esse medo em nossos corações se dissolvam e que nós possamos ter um fortalecimento de fé para os nossos corações. Então pensemos nisso. Nós temos um solo muito dolorido da pandemia, a dor da perda, o luto não vivido de familiares que têm a vida ceifada pelo coronavírus. Não há momento de despedidas, não há momento de homenagens. Sustentamo-nos na fé. Tudo no universo está sob o olhar divino.
E todas essas almas que partiram, deixando saudade, deixando vazio, deixando dores, deixando lágrimas, são acolhidas pelo amparo do mundo maior, pelos obreiros da vida eterna, dos quais nos fala André Luiz numa obra com este nome. Quando nós renascemos no planeta, a levar sonhos, a encorajar o ideal dos nossos pais físicos, nossos pais e mães, e eles nos recebem com muito carinho. A nossa família espiritual, a verdadeira, na dimensão fora da matéria, sente saudades de nós, torce pela nossa vitória. E quando chega o derradeiro momento da desencarnação, seja por doença, seja por pandemia, e às vezes seja pela forma triste de provocarmos suicídio, essa família espiritual nos espera, nos recepciona. E se formos vencedores, ela nos recebe com uma alegria imensa. E vamos conviver com esses espíritos que ficaram a nossa encarnação inteira torcendo por nós, para que nós acertássemos a nossa passada no mundo. Todos que partem têm acolhida no mundo espiritual, pelo mundo maior. Agora, o sentir essa acolhida, o sentir esse sentimento, está relacionado ao mérito ou demérito de cada alma que parte do orbe, do tipo de vida que ela teve, do tipo de bem ou mal que ela cultivou. Mas então, esse luto, esse solo do luto, nós poderemos levar luz acolhendo a esses corações através da oferta do atendimento fraterno à distância, do atendimento fraterno online, levar o consolo com atendentes fraternos preparados, com fundamentação e base doutrinária sólida, aqueles que estão buscando a vivência do Evangelho do Cristo. E é muito importante que na seleção dos nossos atendentes podemos chamar aqueles irmãos que já têm experiência no atendimento fraterno presencial, porque um trabalhador improvisado não auxilia. Um trabalhador improvisado pode prejudicar o serviço. Mas vamos a outro solo da pandemia, o solo do cenário político. E compete a nós, discípulo do Cristo, primeiramente, termos ética nas escolhas, conhecermos como cidadão do mundo os programas de governo, conhecer aquele que se oferece para ser nosso líder. Qual é o sentimento de amor em relação à fraternidade? Qual é o sentimento do amor em relação à humanidade? Qual é o sentimento desse ser que vai nos liderar em relação ao aborto, ao suicídio, ao feminicídio, enfim. E no segundo momento é prece. O cenário político do mundo precisa de prece, precisa de energias positivas, precisa de receber vibrações amorosas, porque uma cultura do ódio nas mídias sociais dissemina energia pestilenta, energia doente, que vai agravar o teor vibratório do orbe na atmosfera da Terra, na sociedade humana. E temos outro solo da pandemia, que é a falta de recursos, porque
Com o isolamento social, muitos estão sem o seu trabalho, por precaução não podem sair para executar suas funções. E nós, da sociedade humana, nós não cooperamos. Por quê? Como nós nos observamos nesse solo do mercado da vida, nesse solo da pandemia? Se há um mercado aberto e nós necessitamos de gêneros, o que nós nos observamos? Os proprietários querendo manter o atendimento à população, querendo manter a sua subsistência junto à sua família, se adequam às regras sanitaristas e marcam no chão espaço de distanciamento. Existe uma cruz no mercado, existe uma cruz na farmácia. E lá vamos nós comprar o remédio da pressão, comprar o remédio para o filho. E naquele espaço que era para ficar vazio, nós ficamos 3 ou 4 conversando ali dentro, bem próximo. E numa parcela muito grande das vezes sem máscara. Essa nossa atitude, ela não é solidária com o solo da economia provocado pela pandemia. É preciso cooperar. É preciso fazer a nossa parte. E o solo das mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, como está a nossa sementeira nesses solos das mídias sociais? Qual é o tipo de semente que estamos lançando? A semente do amor ou a semente do ódio? O que nossas postagens provocam nos corações daqueles que leem o nosso Facebook, que leem as nossas postagens? Provocam esperança? Provocam fé? Provocam consolo? Então pensemos nisso. A durabilidade da pandemia da Covid-19, ela está relacionada com a humanização dos corações que habitam no planeta. Quanto mais nós afastarmos de Deus, quanto mais nós formos os fomentadores da cultura do ódio, mais a Terra vai estar envolta em energias escuras e densas. E a pandemia irá se demorar. Então, vamos ajudar a sanear os solos da pandemia. Vamos semear amor. Vamos semear esperança. Vamos frequentar as videoconferências de estudo sistematizado. Vamos fazer o evangelho no lar. Vamos propiciar que nossos filhos assistam às aulas de evangelização online. Vamos ofertar, enquanto centro espírita, o atendimento fraterno à distância, com companheiros preparados para esse mistério. E vamos orar muito. O mundo precisa de prece. E é preciso olhar no entorno e vamos nos observar. Nós estamos com a saúde num relativo equilíbrio. Estou conversando com os senhores da minha casa através do StreamYard. Estamos dialogando, embora unilateral, eu falo e os senhores ouvem, mas os senhores interagem em energia. Então,
Nós não estamos neste momento doentes. Nós não estamos neste momento passando pelo doloroso processo de uma intubação. Nós não estamos neste momento na porta central de um hospital a querer saber notícia dos nossos parentes que eles estão isolados. Então vamos dar isso de bom que temos ao mundo. Vamos orar. Vamos postar mensagens elevadas nas mídias sociais. Vamos vibrar pelo sistema sociopolítico da Terra, rogando a Jesus que intua os nossos governantes, os nossos responsáveis, a trilhar o caminho do bem. Que a semente divina que existe no coração da nossa liderança, porque todos somos filhos de Deus, que ela desabroche. A prece é um banho de luz nas vibrações deletérias do cosmos. E para encerrar a nossa fala, gostaríamos de partilhar com os queridos participantes dessa live, os estimados trabalhadores e trabalhadoras da nossa querida GEAC, uma mensagem de Joana de Ângeles que está lá na lição 80 do livro Vida Feliz. A mentora começa dizendo assim: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído, dize uma palavra cortês a outrem, sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste, enlaça em ternura um desafortunado. Há modelos de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçados no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muito, muito obrigada. Querida irmã, muito obrigado pelas suas considerações. Que a fala da nossa irmã possa nos trazer a profundas reflexões nesta tarde abençoada em que nos reunimos através das ondas da internet. E para agraciar ainda mais esse encontro, nós convidamos o nosso querido irmão, diretor da área de arte da nossa casa, Pedro Ivo, e a querida Elaine, sua esposa, para presentear a todos nós com este momento também de arte. Por favor, querido irmão. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a todos os participantes. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje para festejar esses 5 anos do nosso querido GEAC, nossa casa máter. Andamos no estado, fora do estado, mas sempre queremos retornar à nossa casa mãe. Agradecemos a essa oportunidade de levar e elevar as palavras do Mestre em forma de música, em forma de poesia. Se observarmos na fala agora da nossa querida irmã Helena Todo, parece que foi toda ela uma poesia. Então, neste momento de tanta alegria, tanto no plano terreno, quanto no plano espiritual, a grande festa. A nossa singela homenagem hoje ao nosso querido GEAC é através de um poema. Agradecemos também a oportunidade, não somente hoje, desta comemoração abençoada, mas agradecemos no dia a dia
pela oportunidade do nosso trabalho dentro da nossa casa GEAC, seja presencial ou seja como desde março do ano passado, de forma online, mas agradecemos a oportunidade da tarefa. De Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, poema de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no talheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés
que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura de amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Ave Maria. Gratidão. Feliz aniversário, Giac. Muitos anos de vida. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por fazer parte desta grande família, que é a nossa família Giac. Agradecemos a todos que participam conosco desta comemoração, pela passagem dos 35 anos do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec. Então, neste momento, convidamos a todos para que possamos concluir este encontro com a nossa prece. É neste momento, Senhor, que te buscamos ainda mais unidos pelo propósito espírita, na certeza de que não estamos sozinhos ou desprovidos do teu olhar e do teu amparo. Ensina-nos, Senhor, a sempre mostrar a outra face, a termos a confiança inquebrável. Rogamos a tua misericórdia e o teu amparo. Não esquecermos de que o Senhor está conosco e sempre esteve e estará, e que por vezes quem se afasta de vós somos nós. Que sejamos sempre solo fértil, que sejamos sempre luz a todos quanto pudermos iluminar, principalmente a nós mesmos, em nossa caminhada, estendendo a mão a todos quanto pudermos auxiliar. Agradecido, Senhor, agradecido, benfeitores amigos, por tudo e tanto, não nos esquecendo dos irmãos que aqui não puderam estar, mas que estão unidos a nós pelo pensamento, e por todos aqueles que neste momento trazem suas provações e suas expiações, momentos de dificuldades, mas temos a certeza de que tudo passará. E assim, Senhor, agradecidos com a vossa permissão, concluímos este encontro virtual comemorativo dos 35 anos do nosso querido Giac, com a tua permissão. Que assim possa ser.
Então, muito obrigado, meus irmãos. Até breve possamos nos encontrar novamente. Muito obrigada. Um grande abraço, obrigada.